Desde já eu fico muito feliz, agradecido de estar aqui com cada um de vocês, participando mais uma vez aqui desse momento de oração, de consagração, pelas primeiras horas do dia. Confesso a vocês que quando eu amanheço e eu venho aqui para a sala, né, passar a meditação, às vezes fico um pouco com vocês aqui, o meu dia ele começa totalmente diferente. Eu sinto que o meu dia ele começa com uma opção diferente, com um novo dia, né? E falando sobre essa novidade, sobre esse renovo, nós vamos conversar hoje um pouco sobre a nova aliança que o Senhor fez com Israel. O Senhor fez essa aliança com a Israel literal, porém, a aliança que também se passou ao Israel espiritual. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre essa aliança, e ela está lá em Jeremias, capítulo 31. Né? Já quero agradecer também a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, porque eu sei de onde o Senhor me tirou, né? Eu sei do poço, do encharco de lama, do pecado que o Senhor me tirou, e eu sou muito grato por onde o Senhor tem me levado. O que eu tenho para dizer é que a cada dia mais o nosso coração ele deve estar firmado no Senhor, nas suas promessas, na sua palavra, e principalmente na fé no seu Filho, que é Jesus Cristo. Então, graças a Deus, eu creio que todos vocês encontraram já o capítulo 31 de Jeremias. O livro de Jeremias, ele é um livro que ele fala muito comigo, muito, porque em Isaías, capítulo 1, versículo 5, o mesmo chamado que Deus deu a Isaías foi o chamado que Deus deu a mim. Quando, há anos atrás, eu participei do meu primeiro tratamento em comunidade terapêutica, porque eu tenho um passado bem um pouco que, digamos assim, sombrio, né? Que poucas pessoas conhecem, principalmente aquelas que estão próximas. Ele foi o meu chamado. Eu passei por esse momento, eu estava acolhido em uma comunidade terapêutica que se encontra lá para os lados de Horizonte. E quando eu cheguei lá, né, eu fui participar de uma ação social. A gente estava lá na comunidade e tudo mais, precisando ali, né, de um auxílio ali para cortar um cabelo, fazer uma coisa e outra. E lá nessa igreja teve uma ação social. Até que o irmão ele foi pregar uma mensagem, eu sentei para ouvir a mensagem que ele tinha para pregar. E no meio da mensagem, ele olhou para mim fixamente, muito fixamente mesmo. E eu fiquei impressionado com aquilo. E ele falou assim: irmão, como é seu nome? Eu falei: irmão, me chamo Ariel. E ele pegou e falou assim: pois filho, Deus tem uma coisa para te falar. Aí, meu irmão, ele é. Pois pode dizer o que foi. Aí ele pegou, abriu a Bíblia dele, colocou em Jeremias capítulo 1 e leu o versículo 5. Ele diz assim: o Senhor mandou eu te dizer isso daqui. E aí ele leu o versículo 5, e o versículo 5 de Jeremias diz assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. E eu fiquei sem entender, porque na época eu não tinha nenhum tipo de conhecimento bíblico. Era os meus primeiros toques com a Bíblia, eram os meus primeiros contato físico com a Bíblia, com a palavra de Deus, não sabia o que era a presença do Espírito Santo, não tinha nenhum tipo de discernimento espiritual. E eu fiquei impressionado com aquilo. Porém, segui o dia normalmente e fui ver a minha vida. Depois de anos e anos e anos, eu fui chamado para participar de uma semana de evangelismo jovem na igreja do Jardim Violeta, aqui pertinho daqui da gente aqui, ali no Barroso. E o irmão, na época, o irmão Adriano me chamou e ele falou assim: irmão Ariel, queria saber se você quer fazer aqui uma semana de evangelismo aqui na igreja. E, irmãos, sinceramente, eu nunca tinha feito aquilo, eu não me achei apto àquilo, eu não me achei suficiente para fazer aquilo. E aí eu fui orar, pedindo ao Senhor que passasse esse cálice para outro, né? E eu fiquei: meu Deus, Senhor Jesus, eu não consigo, Senhor, pregar uma semana direto, e agora o que é que eu faço? E comecei a criar situações que não eram da vontade do Senhor, querendo criar motivos para não pregar a vontade do Senhor. E aí eu fui orar, né, na noite anterior, alguns dias antes, e eu falando ao Senhor, né, todas essas coisas, criando situações e desculpas para não ir, igual Jonas. Aí o Senhor pegou e falou comigo. E quando o Senhor falou comigo, ele falou comigo
E ele me mandou abrir a Bíblia, me mandou colocar em Jeremias capítulo 1, e me mandou ler o versículo 5. E ele cumpriu na minha vida a profecia que ele tinha feito há anos atrás. Há anos atrás. Ele disse que ele tinha me chamado, ele disse que ele tinha um chamado para a minha vida e que o meu chamado era esse. Então eu entendi a minha vocação, eu entendi o que o Senhor tinha para a minha vida e eu aceitei aquilo, porque se ele me chamou, ele também iria me capacitar. E o que eu tenho para lhe dizer é que, independentemente da função que você exerça dentro da igreja do Senhor, se você dá estudo bíblico, ou se você é ancião, ou se você é diácono, independente de qualquer que seja o seu chamado, se Deus te chamou, ele também vai te capacitar. Porque Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, tá? Então, em meio a essa pequena introdução, eu percebi que, em meio à caminhada espiritual que nós enfrentamos diariamente ao lado do Senhor, existe algo mais profundo que deve ser analisado. E é o que nós vamos analisar agora no capítulo 31, no versículo 31 de Jeremias. Essa palavra é uma palavra muito interessante, é uma palavra muito profunda e que tem uma repercussão muito grande, dependendo da forma que ela for anunciada, que ela for pregada. E ela diz assim: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Até aqui, por enquanto. Quando nós começamos a caminhar ao lado de Deus, quando nós começamos a caminhar juntamente do Senhor, nós temos que entender que toda a nossa vida deve se voltar para o Senhor. Eu sei que durante o nosso dia a dia, muitas coisas elas tomam posse da nossa mentalidade, da nossa atenção, do nosso tempo. Foi por isso que em Marcos, a Bíblia declara que o Senhor não fez o homem por causa do sábado, mas fez o sábado por causa do homem. Porque Deus sabia que no decorrer do nosso cotidiano e da nossa vida diária, nós iríamos acabar se esquecendo das leis do Senhor, em principal, o mandamento do sábado. Mas nós sabemos e nós reconhecemos que o mandamento não salva. A função do mandamento, a função das leis de Deus é refletir como um espelho. Imagine que você está aqui olhando para a câmera, tá? Mas vamos usar um exemplo mais específico. Imagine que você está olhando para o espelho. E quando nós vamos no espelho, nós arrumamos a nossa cabelo, o nosso cabelo, nós damos um grau na sobrancelha, né? Tiramos a barba. E nós conseguimos olhar no nosso rosto, através do espelho, todas as imperfeições, tudo aquilo que precisa ser mudado, limpo. Então, imagina que nesse momento você está olhando na câmera aí e o seu rosto está manchado, certo? Então, a lei ela funciona dessa forma, funciona de tal forma que mostra as minhas imperfeições, que mostra os meus pecados. E quando a lei me mostra onde que eu estou falho, aí já entra o trabalho de outro ser divino, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o auxiliador e também é aquele que executa da parte de Deus a vontade do Senhor nas nossas vidas. Então, quando nós observamos e nós percebemos que a função da lei é mostrar os nossos erros, o Espírito Santo ele vem como um intermédio, como um auxílio, para nos ajudar a transformar o nosso coração e aqueles erros que nós estamos cometendo. Quando aqui, em Jeremias, o Espírito Santo inspirou a Jeremias e fez com que ele dissesse que a nova aliança do Senhor seria que as leis dele fossem
escritas e impressas no nosso coração. Deus está querendo dizer que a lei dele não deve se apartar da nossa mente. Em Jerusalém, quando você vai lá, eu nunca fui, né, mas eu tenho um sonho de um dia ir em Jerusalém, conhecer um pouco da história do povo de Deus. E quando eu assisto, eu gosto muito de assistir o Dr. Rodrigo Silva, porque eu entro nessa história, eu viajo na história junto com ele. E lá em Jerusalém tem um muro chamado de Muro das Lamentações. E quando aqueles líderes religiosos vão lá orar, quando aquelas pessoas devotas vão lá orar, entregar as suas lamentações, as suas orações ao muro, né, ali como um símbolo ao Senhor, eles têm na sua testa uma caixinha pequenininha, quadradinha, que dentro dela está uma cópia dos 10 mandamentos, pequenininhos assim, e ele coloca na sua testa. E a outra caixinha, ele fica segurando na sua mão direita. E ali ele fica orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que a lei do Senhor fique diariamente e continuamente na mente e no coração, que é o coração deles. Por quê, meus irmãos? Por que a lei do Senhor ela é um debate tão grande e tão intenso entre as denominações, entre as pessoas, entre o povo que se chama de Deus? Porque, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, as pessoas estão hoje querendo colocar a sua vida, a sua vontade e o seu desejo acima da lei de Deus. Algo que nunca deveria ter acontecido, porque é a lei de Deus que deve estar acima da nossa vida. Porque a lei de Deus, ela é a estrutura, ela é o alicerce para toda vida cristã. Pois a lei de Deus, ela dá uma valorização, uma sustentação e uma criação na nossa moralidade. Irmãos, antes, irmãos, quando eu não tinha conhecimento de Deus e de nada a respeito da Bíblia, eu só fazia o que era errado. Irmãos, eu já cheguei a assaltar para sustentar um vício que me escravizou durante anos. Eu já cheguei a fazer coisas aqui que, se vocês me conhecessem na minha época do passado, com certeza vocês não estariam perto de mim, ou vocês não ficariam perto de mim quando vocês me vissem por aí pela rua. Porém, quando eu se converti ao Senhor, eu tive que aceitar a transformação que o Espírito Santo de Deus tinha para dar para mim. Eu tive que aceitar a transformação que Deus tinha para fazer na minha vida. E quando nós aceitamos a transformação de Deus em nossas vidas, aí é que tudo começa a acontecer. Em Salmos, capítulo 51, o rei Davi, ele faz a oração dele e ele diz assim: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi sabia a necessidade que ele tinha do Espírito Santo de Deus. Ele sabia da necessidade que ele tinha de que a lei do Senhor estivesse sempre na sua mente, no seu coração, guardada ali, alicerçada, para que ele não pecasse contra o Senhor e nem mesmo contra o céu. A nossa fidelidade hoje ela deve ser unicamente dada a Deus. A nossa mente ela tem que estar diariamente voltada para o Senhor, voltada para Deus. O nosso dia, os nossos bens, as nossas famílias. Vamos tomar o exemplo de Jó. Jó sacrificava, fazia sacrifícios pelos seus filhos, porque ele não sabia se os seus filhos tinham pecado ou não tinham pecado quando eles faziam as suas festas. Então, de manhãzinha cedo, ele se levantava, a Bíblia declara que ele fazia sacrifícios a Deus. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra. Sábado eu tive uma conversa com o pastor do nosso distrito e a gente ficou conversando ali até umas 10 horas. E quando a gente entrou num assunto muito interessante, que foi sobre o assunto da sacudidura, e eu me senti tentado a fazer a pergunta a ele, e eu falei assim: pastor, o senhor acha que falta muito tempo para começar a sacudidura? E ele falou assim: filho, nós já estamos vivendo a sacudidura. A peneira da sacudidura foi a pandemia. Aí eu falei: pastor, realmente, viu?
É verdade, eu acredito mesmo. E ele continuou dizendo que depois da pandemia, muitos dos que estavam dentro da igreja saíram, não tinham raízes, não tinham firmeza e nem muito menos em que se sustentar. E eles saíram da igreja porque eles não tinham um alicerce. E a Bíblia declara, em Mateus capítulo 7, a comparação de dois homens, o que constrói a sua casa sobre o alicerce e o que constrói a sua casa sobre a areia. E quando vem as adversidades da vida, aquele que tem a casa construída sobre a areia, ele é arrastado pelas adversidades. Mas aquele homem que foi sábio, que construiu a sua casa sobre o alicerce, ele permaneceu. E muitos dos que estão hoje dentro da igreja são os que permaneceram à peneira da sacudidura. Mas quando você vai parar para analisar, a gente percebe que a sacudidura ela ainda está acontecendo. Muitos pastores renomados da nossa igreja e muito conhecidos, que têm ali uma certa influência, estão caindo. Estão caindo pelos seus prazeres, estão caindo pelas suas concupiscências, estão caindo pelas suas cobiças. Não estou dizendo que eles não têm mais perdão, mas o que eu estou querendo dizer é que eles estão fazendo parte de uma profecia que há anos foi declarada. E, meus irmãos, o que nós temos que fazer hoje e daqui para frente em nossas vidas é pedir diariamente a Deus que Ele transforme o nosso coração, que a lei dele fique fixada em nossa mente, que a lei dele fique fixada nos portais da nossa casa, nos umbrais das nossas casas, que a gente pegue esses ensinamentos do Senhor e passe aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, a todos aqueles que estão à nossa volta. Porque a lei do Senhor é uma das características do remanescente de Deus. A segunda característica é o testemunho de Jesus. Por que que muitas outras denominações nos chamam de seita? Dizem que nós somos uma seita, que nós não servimos a Deus, que nós servimos a profetisa Ellen White, porque simplesmente eles sabem, e Satanás também sabe, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja que tem as verdades de Deus para o tempo do fim. E o que Satanás quer fazer? Quer levantar sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia o nome de perturbador de Israel. O mesmo nome que Elias levou quando indiciou o rei Acabe e a rainha Jezabel e os profetas de Baal a que fossem no Monte Carmelo, para que eles provassem a soberania do seu Deus, porque Elias iria mostrar a soberania do Deus de Israel. Porém, o nome que Elias levou foi o nome de perturbador de Israel. Irmãos, todos aqueles que se levantaram, todos os antigos reformadores que se levantaram para bater de frente contra o sistema corrupto e infiel que se levantou em cada tempo da história da humanidade, foram chamados de perturbadores. E nos últimos dias, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não será diferente. Nós seremos chamados de perturbadores por aqueles que se dizem servos de Deus. Nós seremos chamados de perturbadores por aqueles que se dizem filhos de Deus. Porque uma coisa é você ser criatura, outra coisa é você ser filho. Filho é aquele que se submete ao pai. Filho é aquele que obedece ao pai. Filho é aquele que tem reverência ao pai. E as pessoas de hoje em dia não querem mais ter reverência. Mas eu não as culpo. Sabe por que eu não as culpo? Porque elas estão sendo ensinadas por falsos pastores, por falsos mestres. Infelizmente, se nós ficarmos parados hoje, o povo de Deus ele vai perecer. Porque a Bíblia declara que o povo perece por falta de conhecimento. E se hoje nós estamos aqui de pé, é porque um dia a tribulação se levantou e nós resistimos. A sacudidura se levantou e nós resistimos. Porém, a sacudidura está acontecendo ainda hoje. E nós devemos estar ali, ó, com a lei de Deus no nosso coração e na nossa mão direita, para que com o nosso coração a gente não peque contra o Senhor e com as nossas atitudes a gente não entristeça o coração dele. Porque nós sabemos que a marca de Deus e a marca da besta são marcas espirituais, que também têm o seu contexto prático. Mas nós temos que ter e guardar essas duas características do povo remanescente de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus. Nós precisamos pedir diariamente, como Davi pedia, que Deus não afaste de nós o Espírito Santo dele, porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores, nós erramos diariamente e nós precisamos demonstrar a Deus a necessidade que nós temos do Espírito Santo dele, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos moldar através das provações que Deus permite para que a gente esteja apto para herdar o reino dos céus. É o Espírito Santo de Deus que vai moldar, que vai formar o nosso caráter, o caráter apto para o reino dos céus. Porém, a palavra de Deus declara em Atos que importa que a gente passe por muitas tribulações, por muitos sofrimentos para herdar o reino dos céus. E nós precisaremos estar prontos para quando essas grandes provações e tribulações começarem em nossas vidas. Tudo que nós passamos agora não é nada mais, nada menos que uma ferramenta do Senhor para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa conduta moral. Porque muito em breve se dará início a uma perseguição da qual nunca houve e nem nunca mais haverá. Ontem eu passei um sermão lá na igreja do Luciano Cavalcante sobre a reforma protestante. Nós conversamos sobre a Revolução Francesa e nós falamos sobre o massacre de São Bartolomeu, alguns aqui devem conhecer. E meus irmãos, quando eu vinha dentro do ônibus e quando eu li aquele massacre, eu me emocionei, porque eu consegui analisar a forma que o povo, que os meus irmãos na antiguidade defendiam a palavra do Senhor com força, com garra, com a própria vida às vezes. E hoje em dia, nós temos uma geração que, infelizmente, quer defender o testemunho do Senhor dançando no TikTok. É triste a situação da minha geração e eu me entristeço por isso, porque eu sei que é a minha geração. Mas eu creio também que em meio a esses que estão brincando de ser cristãos, Deus tem levantado jovens, homens e mulheres para manifestar as suas verdades a todos aqueles que ainda permanecem nas regiões da escuridão, nas regiões das trevas. E esses jovens, esses homens, essas mulheres que somos nós que estamos aqui na sala de oração, que são outros que estão em casa orando, fazendo a lição da sua escola sabatina para começar um novo dia, nós somos aqueles que vão ser encarregados de manifestar as últimas verdades ao povo que está à nossa volta, à nação que está à nossa volta. Nós somos esses profetas. Nós somos esses mensageiros que vão entregar a mensagem do advento a todo mundo nessa geração. Porque antes dos seus netos se tornarem adultos, Jesus voltará para recolher a sua igreja, irmãos. Irmãos, observe os sinais que estão à nossa volta. Não tarda mais a volta do Senhor Jesus. Como o apóstolo Paulo disse, que muitos julgam demorada a promessa do Senhor. Mas antes ele não está demorando, ele está sendo longânimo, ou seja, está sendo paciente, para que nenhum de nós, ou dos nossos familiares, ou daqueles que Deus ama e que Deus entregou a sua vida por eles, se perca. Deus é fiel, meus irmãos, e ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele é fiel, é rico, é cheio de graça e de misericórdia. E nós devemos pedir diariamente a Deus, fazendo a oração de Davi, que era que Deus criasse nele um coração puro e que Deus renovasse dentro dele um espírito inabalável. Então, que a gente possa guardar hoje essa promessa de Deus em nossas vidas, que a gente possa clamar pela promessa de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, que ele inscreva nos nossos corações, que ele deixe fixo nos nossos corações a sua lei moral, que rege o caráter de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro profeta de Deus. Vamos buscar diariamente o testemunho de Jesus através da lição da escola sabatina, do estudo da palavra do Senhor. Vamos nos aprofundar, irmãos. Vamos criar raízes na palavra do Senhor, para que quando as provações, as tribulações começarem a acontecer, que
o nosso coração possa permanecer firme diante das provações, como foi com a morte dos nossos irmãos, dos nossos antepassados, que diante da morte eles não amaram a sua própria vida, antes eles entregaram a sua vida pelo testemunho da cruz. E fechando a linha de raciocínio do massacre de São Bartolomeu, o massacre de São Bartolomeu se deu na França, quando o rei deu autorização aos exércitos que exterminassem todos aqueles que manifestavam a fé cristã, todos aqueles que manifestavam a fé na palavra de Deus, no Deus da Bíblia Sagrada. E naquele momento, mais de 70.000 cristãos foram mortos. A história declara que enquanto os cristãos estavam deitados, dormindo o sono da noite, durante esse mesmo horário, eles foram arrebatados de dentro de suas casas, com suas famílias, com suas crianças, com seus filhos, arrastados para fora de suas casas como animais selvagens. Foram amarrados como ladrões, como bandidos, e atearam fogo neles como se fossem fogueiras vivas. Então, irmãos, as provações que nós vivemos hoje não são perseguições, são provas. Pode até ser, meu irmão, que você ou eu, lá na frente, a gente seja perseguido pelos nossos familiares ou por alguém que não goste de nós e tente desmoralizar o nosso caráter e a nossa conduta. Porém, irmãos, tudo que nós passamos hoje é apenas, estou finalizando, tá, gente? É apenas uma moldagem para aquilo que vem pela frente, tá? Então, para finalizar, o que eu tenho a dizer a vocês é: permaneçam firmes, criem raízes, mergulhem no estudo da palavra do Senhor, estudem as profecias e estejam atentos aos sinais da volta de Jesus. E conservem o coração de vocês, para que quando o Senhor derramar o segundo Pentecoste, nós possamos estar preparados para receber em plenitude a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia. Senhor Jesus, louvado e glorificado seja o teu nome, Pai. Porque tu nos deste, Senhor Jesus, uma nova manhã, um novo dia para viver. Uma semana, Senhor Jesus, que ela é estranha aos nossos olhos, mas que o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Então nós consagramos a Ti a nossa semana, o nosso trabalho, o nosso serviço, Senhor, tanto secular quanto na Tua obra. Consagramos a Ti, Senhor Jesus, o nosso coração, a nossa boca, o nosso corpo por completo, Senhor, para que a gente seja um testemunho vivo, Senhor Jesus, da Tua palavra, Pai. Te pedimos também, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê a palavra certa, Senhor, na hora de defender a nossa fé. Na hora de defender, Senhor, porque nós acreditamos em Ti, porque nós acreditamos nas Tuas leis, porque nós acreditamos no Teu testemunho. Te pedimos, Senhor Jesus, a unção do Teu Espírito Santo para que a gente possa viver de forma leal e fiel a Ti, Senhor. Que a gente possa viver, Senhor Jesus Cristo, de forma digna do reino dos céus, Pai. Continua, Senhor Jesus, moldando a nossa vida, o nosso caráter e transformando a gente, Senhor, para se encontrar contigo nos ares, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus, em nome do teu poder, pelo teu nome que é santo, hoje e para toda a eternidade. Amém.